Vivemos em um tempo onde a ideia de um Deus amoroso foi reduzida a um sentimentalismo superficial, onde amor significa nunca ferir, nunca confrontar, nunca incomodar. Mas a Bíblia apresenta um Deus que ama de uma maneira infinitamente mais profunda, um amor que não hesita em ferir para salvar. João Calvino, com sua teologia precisa e sem concessões, nos lembra de uma verdade desconfortável e gloriosa. Deus fere aqueles a quem ama, não por crueldade, mas porque é o único caminho para a cura verdadeira. A ferida de Deus não é como a de um inimigo que destrói, mas como a de um cirurgião que corta para remover um tumor mortal. Calvino entendia que o coração humano está tão profundamente corrompido, tão cego pelo orgulho e pelo pecado, que só uma intervenção drástica da graça pode abrir nossos olhos. E essa intervenção, muitas vezes, vem em forma de dor. Deus fere, não para condenar, mas para resgatar. Ele nos derruba, não para nos aniquilar, mas para nos levantar de uma maneira que jamais conseguiríamos por nós mesmos. Esse é o paradoxo que escandaliza a mente natural. O Deus que fere é o Deus que salva. A mão que pesa sobre nós em disciplina é a mesma que nos sustenta em misericórdia. A ferida que ele provoca é, na verdade, o início da nossa libertação. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica incessante de ídolos. O orgulho é o combustível dessa fábrica, é a raiz de toda rebelião contra Deus. O homem, inflamado por sua própria justiça, acredita ser autossuficiente, dono de seu destino, senhor de sua vida. Mas essa ilusão é a mais perigosa das armadilhas. Enquanto o homem permanecer iludido pela própria grandeza, ele estará eternamente separado de Deus. Por isso, Calvino enxergava a humilhação como um ato de misericórdia divina. Deus permite que as colunas do nosso orgulho desabem. Ele desmonta as ilusões de grandeza, arranca nossas máscaras, expõe nossa fraqueza. Não porque ele se deleita em nos ver prostrados, mas porque é somente no pó da humilhação que o homem enxerga sua real condição diante de um Deus santo. A ferida que Deus provoca no orgulho humano é, na verdade, um chamado à vida. Quando Deus nos quebra, ele nos livra de nós mesmos. A humilhação, segundo Calvino, não é um castigo final, mas o início de um processo de restauração. É Deus abrindo nossos olhos para o fato de que, sem Ele, somos miseráveis, cegos e nus. Deus nos humilha porque Ele sabe que não há cura sem antes reconhecer a doença. E o orgulho é a doença mais mortal que habita no coração humano. Para João Calvino, a ferida mais profunda da humanidade não é física, emocional ou social. É espiritual. Ele descrevia essa condição como depravação total, uma corrupção tão radical que afeta cada parte do ser humano. Mente, coração, vontade. Isso não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado contaminou absolutamente tudo em nós, nos tornando espiritualmente mortos e moralmente incapazes de buscar a Deus por iniciativa própria. Calvino afirmava: o coração do homem é tão inclinado ao mal que, se Deus não intervier, ele jamais desejará o bem. Essa é uma verdade humilhante, mas essencial. O homem natural se imagina livre, mas está escravizado. Acredita-se forte, mas está caído. Pensa ser bom, mas seu coração é um abismo de egoísmo e idolatria. Essa cegueira é tão profunda que o homem não apenas se recusa a vir a Deus, ele não pode vir, a menos que Deus mesmo quebre suas resistências. É nesse ponto que a ferida de Deus se torna absolutamente necessária. O Deus que fere é o Deus que destrói a ilusão da autonomia humana. Ele invade nosso coração endurecido, nos confronta com a realidade da nossa ruína e nos despedaça para reconstruir. Sem essa ferida, o homem continuaria a marchar alegremente para a condenação, acreditando ser justo em seus próprios olhos.
A doutrina da depravação total não é uma filosofia pessimista, é a radiografia que revela a urgência do tratamento divino. Só um Deus que fere pode salvar uma humanidade tão cega, surda e paralisada pelo pecado. Para João Calvino, a dor nunca é um fim em si mesma. Ela é um instrumento nas mãos da graça soberana de Deus. Em um mundo caído, onde os homens resistem à voz suave do chamado divino, Deus, em sua misericórdia, recorre à disciplina severa. A dor se torna o martelo que quebra a rigidez do coração endurecido, a lima que desgasta as arestas do orgulho, a chama que purifica as impurezas da alma. Calvino não via a dor como um mero castigo retributivo, mas como uma ferramenta cirúrgica da providência. Quando Deus nos fere, Ele não está simplesmente reagindo à nossa maldade. Ele está ativamente nos moldando, nos esvaziando de nós mesmos para que possamos ser cheios dele. A graça de Deus é soberana, porque ela não pede permissão para agir. Ela invade, transforma e, sim, muitas vezes, dói. O sofrimento não é um acidente no plano de Deus. É parte de sua pedagogia perfeita. Ele usa a dor para nos afastar de nossos ídolos, para expor nossas fraquezas ocultas, para cortar os laços que nos prendem a este mundo. E por mais que nossa carne resista, a alma regenerada aprende a ver a mão de Deus, mesmo nas lágrimas mais amargas. A graça que salva é a mesma que fere. Deus nos ama demais para nos deixar confortáveis em nossos pecados. E se for necessário nos ferir, Ele o fará. Porque é nessa ferida que começamos a enxergar a beleza e a doçura da verdadeira cura que vem de Cristo. João Calvino tinha uma convicção inegociável. Ninguém reconhece a gravidade do seu pecado enquanto não for ferido por Deus. O homem natural vive anestesiado, alheio à podridão que habita em seu próprio coração. Ele racionaliza suas transgressões, minimiza sua culpa e se esconde atrás de máscaras de virtude. Mas quando Deus resolve salvar, a primeira coisa que ele faz é rasgar essas máscaras. E esse processo, inevitavelmente, dói. As feridas provocadas por Deus nos despertam para uma realidade que até então era invisível aos nossos olhos cegos pelo orgulho. Ele nos confronta com a profundidade do nosso pecado, nos faz enxergar que nossa rebeldia não é um simples erro de percurso, mas uma ofensa deliberada contra sua santidade infinita. Calvino dizia que o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos estão entrelaçados. Quanto mais Deus se revela em sua glória, mais percebemos nossa miséria. Mas esse autoconhecimento não nasce da teoria, e sim da experiência de ser ferido por Deus. É quando Ele nos humilha, nos expõe, nos quebra, que finalmente entendemos. Somos pecadores incapazes de qualquer bem, desesperadamente necessitados de redenção. A ferida não é uma punição cruel, mas um ato de revelação. Deus nos fere para abrir nossos olhos. Ele nos tira do conforto da ignorância e nos mostra a realidade brutal da nossa condição. E somente quem foi ferido pela santidade de Deus pode clamar como Isaías: "Ai de mim, estou perdido." Uma das distinções mais profundas que João Calvino fazia era entre a ira de Deus contra o pecado e o amor imutável de Deus pelos seus eleitos. Deus odeia o pecado com uma ira santa, pura e justa. Sua santidade não pode tolerar a mínima sombra de transgressão. Mas quando Deus fere os seus, essa ferida não é o derramar de sua ira condenatória, e sim o agir de um pai zeloso que disciplina para restaurar. Calvino ensinava que a ira de Deus, que conduz à condenação eterna, já foi satisfeita na cruz de Cristo para aqueles que pertencem a Ele. Logo, quando Deus permite que soframos, ou quando nos disciplina com mão pesada, Ele não está nos punindo judicialmente como um juiz que condena, mas nos corrigindo como um pai amoroso que não suporta ver seus filhos escravizados pelo pecado.
Isso é essencial para entender o Deus que fere para salvar. A ferida do justo não é uma expressão do ódio divino, mas da sua misericórdia ardente. Deus não se vinga dos seus eleitos, ele os purifica. Ele derrama sua ira sobre o pecado, mas derrama sua graça sobre os pecadores que ele escolheu amar desde a eternidade. Quando Deus nos fere, não é para destruir, mas para nos separar do mal que nos destrói. Ele não fere seus filhos porque os rejeitou, mas justamente porque os ama e deseja conformá-los à imagem do seu Filho. Para João Calvino, entender Deus como Pai era fundamental para compreender a disciplina divina. Deus não é um tirano arbitrário, nem um juiz impessoal que aplica penas friamente. Ele é Pai, mas um Pai santo, zeloso, que ama seus filhos com um amor que não tolera vê-los caminhando para a destruição. E como todo pai verdadeiro, ele disciplina. Calvino dizia que a disciplina de Deus não é um sinal de rejeição, mas a marca de sua adoção. Deus disciplina aqueles a quem ama, justamente porque os reconhece como seus filhos. A ausência de disciplina seria, na verdade, o indício mais claro de que alguém não pertence à família de Deus. Como um pai terreno corrige seu filho para protegê-lo do perigo, Deus nos corrige para nos preservar no caminho da vida. A disciplina de Deus, portanto, é uma expressão da sua bondade. Mesmo quando nos fere, ele o faz com uma precisão cirúrgica. Ele nunca pesa a mão mais do que o necessário. Ele conhece nossa fragilidade e nos trata com a medida exata de severidade e ternura, sempre com o objetivo de nos santificar. Calvino alertava que, longe de endurecer nosso coração, a disciplina divina deveria produzir em nós uma reverência ainda maior, um temor piedoso que nos leva a abraçar a santidade com mais zelo. O Deus que nos fere é o mesmo Pai que nos segura pela mão após a correção, nos levanta e nos guia em amor. A dor da disciplina é momentânea, o fruto que ela produz é eterno. João Calvino era categórico. Ninguém entra pela porta da salvação sem antes passar pelo vale da humilhação. O orgulho humano é uma muralha que nos separa de Deus. E enquanto essa muralha não for derrubada, a graça de Deus permanecerá para nós como um tesouro escondido. A humilhação não é opcional. Ela é a trilha obrigatória que leva à cruz. Deus, em sua misericórdia, nos conduz a situações que nos desarmam, que expõem nossa fraqueza, que nos fazem sentir o peso da nossa miséria. Não porque Ele se alegra em nossa dor, mas porque é somente quando reconhecemos nossa total incapacidade que nos lançamos desesperadamente aos pés de Cristo. Calvino enxergava a humilhação como um ato de libertação. O homem orgulhoso é um escravo de si mesmo, prisioneiro de ilusões de grandeza e autossuficiência. Deus então nos humilha para nos libertar dessa prisão. Ele nos mostra que nossa justiça é como trapo de imundícia. Ele nos esvazia para que possamos ser preenchidos pela justiça de Cristo. Essa humilhação é dolorosa, porque fere nosso ego, fere nossa vaidade, fere nossa autoconfiança. Mas é uma ferida que abre o caminho para a vida. A humilhação é a porta estreita pela qual todos os salvos devem passar. Não há salvação sem arrependimento, e não há arrependimento sem humilhação. Deus nos derruba para que possamos ser erguidos, não sobre os pilares do nosso orgulho, mas sobre a rocha firme da sua graça. João Calvino sabia que o mundo é cheio de falsas promessas, e o coração humano é seduzido pelas ilusões de poder, prazer e autonomia. Muitas vezes nos agarramos a essas coisas como se fossem nosso refúgio, buscando nelas segurança e significado. Mas Deus, em sua sabedoria, permite o sofrimento para nos arrancar dessas ilusões perigosas. O sofrimento é para Calvino uma espécie de choque de realidade. Ele destrói a fachada das nossas falsas esperanças e nos força a olhar para além do visível.
Quando tudo o que acreditávamos ser sólido desaba, ficamos nus diante de Deus, reconhecendo que só nele está nossa verdadeira estabilidade. Esse processo é doloroso, porque o mundo é atraente e a alma resiste em se desprender dele. Mas Calvino enfatizava que Deus usa o sofrimento para libertar o coração da escravidão das coisas passageiras e direcioná-lo para o eterno. A dor nos mostra que não podemos confiar em nossas próprias forças nem nas riquezas deste mundo, pois tudo é pó e vaidade. Assim, o sofrimento funciona como uma mão firme que nos arranca do falso conforto para que possamos buscar o único refúgio verdadeiro, a graça e a presença do Deus que fere para salvar. Nenhuma ferida é mais profunda ou mais reveladora do amor de Deus do que a ferida de Cristo na cruz. João Calvino destacava que a cruz é o ponto culminante do paradoxo divino. Deus, em sua santidade e justiça, feriu a si mesmo para salvar o homem ferido pelo pecado. O Filho de Deus tomou sobre si as feridas que deveriam recair sobre nós para que, por meio delas, pudéssemos ser curados. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, é a manifestação máxima da disciplina divina, a ferida perfeita imposta por amor. Cristo foi ferido para que nós não fôssemos destruídos. Ele suportou o castigo que merecíamos para que pudéssemos experimentar a graça que não merecemos. Calvino ensinava que a obra de Cristo é a demonstração mais clara de que Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. As feridas de Jesus são a garantia de que a disciplina de Deus não é arbitrária, mas parte de um plano redentor. Ele nos feriu para que pudéssemos ser salvos, tomando sobre si o peso da ira divina. Na cruz, o Deus que fere mostrou que seu amor é mais forte que o pecado e a morte. É ali que descobrimos o verdadeiro sentido da disciplina divina. Um amor que não se contenta com a nossa ruína, mas que fere para restaurar, que castiga para perdoar, que derruba para erguer. João Calvino ensinava que a lei de Deus funciona como um espelho cruel, que reflete nossa verdadeira condição, pecadores diante da santidade perfeita. Essa revelação da lei é como uma ferida que expõe a nossa culpa e a nossa incapacidade de cumprir os padrões divinos. Essa ferida da lei é necessária, porque sem ela o homem nunca sentiria a urgência de buscar salvação. Mas essa ferida não é o fim da história. Calvino nos mostra que logo após a lei ferir, o Evangelho oferece o bálsamo que cura. Enquanto a lei condena e quebra o orgulho humano, o Evangelho apresenta a graça de Deus em Cristo, o perdão dos pecados, a justificação pela fé e a promessa de uma nova vida. A ferida da lei nos derruba, o Evangelho nos levanta. A disciplina de Deus por meio da lei é uma preparação para receber o amor que vem na cruz. Para Calvino, não há salvação sem a consciência da própria miséria e, ao mesmo tempo, da misericórdia imerecida que nos alcança em Jesus. Portanto, o Deus que fere pela lei também é o Deus que cura pelo Evangelho. O choque da condenação abre espaço para o consolo da redenção. Essa dinâmica é essencial para entender como Deus opera em nossa vida, ferindo para salvar, disciplinando para restaurar. João Calvino compara a dor que Deus permite em nossas vidas a uma cirurgia espiritual, um processo doloroso, mas absolutamente necessário para arrancar o que nos impede de verdadeiramente viver para Ele. No âmago do nosso pecado, muitas vezes está o ídolo interior, seja o amor próprio, a busca pelo prazer, o desejo de controle ou a confiança em nossas próprias forças. Deus, como cirurgião divino, não hesita em abrir nosso coração para remover esses ídolos que nos aprisionam. Essa operação não é agradável, é dolorosa, pois implica perder o que tanto valorizamos, mas é o único caminho para a libertação verdadeira.
Calvino enfatizava que a graça de Deus usa essas feridas para nos conformar à imagem de Cristo. É um processo onde o velho homem é despedaçado para que o novo homem possa emergir. A dor não é um castigo arbitrário, mas o meio pelo qual Deus transforma nosso caráter, nos purifica e nos prepara para a glória. Essa cirurgia espiritual nos torna cada vez menos dependentes das coisas passageiras e cada vez mais dependentes da graça soberana de Deus. A ferida que Deus inflige é, ao mesmo tempo, a cura que Ele oferece, uma dor temporária para uma liberdade eterna. João Calvino ensinava que as feridas que Deus permite em nossas vidas não são meros castigos aleatórios, mas parte de sua providência soberana para preservar e perseverar seus santos. A disciplina e o sofrimento funcionam como instrumentos divinos que fortalecem a fé, refinam o caráter e aprofundam nossa dependência de Deus. Mesmo no meio das dores e feridas, o crente é sustentado pela promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A perseverança não é um mérito humano, mas um fruto da graça que opera em nosso interior, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Calvino ressaltava que o verdadeiro cristão não é aquele que nunca sofre, mas aquele que, mesmo ferido, não abandona a fé, confiando no Deus que fere para salvar. As feridas providenciais servem para nos manter humildes, vigilantes e comprometidos com a santidade. Assim, a perseverança é a resposta do coração regenerado à disciplina de Deus. É a certeza segura de que, apesar das dores, somos preservados pelo amor imutável daquele que nos chamou e que nunca nos abandonará. João Calvino nos ensina que a verdadeira exaltação da glória de Deus acontece justamente quando o homem é humilhado e reduzido ao pó. É no reconhecimento da nossa total miséria e dependência que o poder e a majestade de Deus brilham com mais intensidade. Quando o orgulho humano é quebrado, a soberania de Deus se revela de forma incontestável. Aquele que foi ferido pela mão divina não é destruído, mas usado para mostrar que a salvação não é fruto do esforço humano, mas da graça pura e imerecida de Deus. Calvino enfatizava que a humilhação do homem não é para envergonhá-lo, mas para glorificar a Deus. Pois é quando o homem está em seu lugar correto, como criatura dependente, que o Criador é verdadeiramente exaltado. Portanto, o Deus que fere para salvar faz isso para que nenhum ser humano se glorie em si mesmo, mas em Deus, que levanta os caídos e concede vida aos mortos. Chegamos à essência do tema. Somente aqueles que são feridos pela mão de Deus conhecem a verdadeira cura. João Calvino nos mostra que a graça divina não é um conforto superficial para os que insistem em viver no pecado, mas um tratamento profundo para o coração orgulhoso e quebrantado. A ferida divina pode parecer dura e dolorosa, mas é a única via para a verdadeira libertação e transformação. Deus fere porque ama, Ele corrige porque deseja restaurar. Aqueles que resistem a essa disciplina permanecem escravos da ilusão, mas os que a recebem com fé e arrependimento são transformados à semelhança de Cristo. A cura oferecida por Deus é completa e definitiva, uma cura que não apenas alivia a dor, mas que remove a raiz da doença, o pecado. É um processo onde o sofrimento terreno dá lugar à glória eterna. Assim, o Deus que fere para salvar é o Deus que nos chama a confiar nele, mesmo nas horas mais difíceis, sabendo que sua mão, por mais pesada que pareça, nunca falha em nos levar ao seu perfeito propósito, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Se você sentiu o impacto dessa mensagem, se o Espírito Santo está tocando seu coração, não deixe essa transformação parar aqui.
Inscreva-se no canal agora. Deixe o seu like para fortalecer esse trabalho e comente o que você achou desse tema e também compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra poderosa.